Olá pessoal, eu me chamo José Roberto da Silva Júnior, sou estudante do curso de Teologia na instituição Unicesumar. Venho através deste podcast apresentar meu trabalho mapa sobre o tema A Democratização do Cristianismo para a disciplina História da Igreja. A princípio, vamos entender qual a intenção da temática, tá? O que é a democratização do cristianismo? O que eu pretendo fazer você pensar, provocar seu pensamento com isso? Em primeiro lugar, vamos entender o que é cristianismo. Cristianismo nada mais é do que um sistema religioso em torno de Cristo, seus ensinamentos e suas promessas, certo? E o que é democracia? Democracia, por sua vez, ela significa acessibilidade de algo a todas as classes de pessoas. É tornar acessível algo a todas as pessoas. Isso é democracia. Logo, nós temos então o cristianismo se tornando acessível a todas as classes, a todas as pessoas, tá? Mas não é isso que aconteceu? Não, de fato não. O tema ele traz a democratização, ou seja, processo, democracia em processo, tá? Então nós temos o processo que o cristianismo levou para ser democrático, ou seja, acessível a todas as pessoas. Em poucos minutos vamos entender, portanto, qual foi esse processo, tá? O cristianismo ele tem a sua origem num momento difícil, ele tem a sua origem em um cenário, inclusive, de perseguição, tá? Nós temos ali o Cristo estabelecendo seus mandamentos, estabelecendo valores e princípios de conduta para os seus seguidores, tá? Nós temos Cristo já não agora estando presente, morto, ressurreto, assunto aos céus, e agora as suas promessas e seus ensinamentos direcionam seus discípulos, seus seguidores, que continuam o trabalho de propagação deste novo sistema de pensar, desse novo sistema de pensamento, novo sistema religioso, tá? Chamado cristianismo, que ainda não tem esse nome, tá? Os seguidores de Cristo vão receber o nome de cristãos um pouco mais à frente, lá em Antioquia da Pisídia, mas não nasce a princípio com esse nome, já com essa nomenclatura definida, ok? Até então, seguidores de Cristo. Pois bem, os discípulos então começam com o trabalho de propagação desta mensagem, deste novo sistema religioso. Passado a época dos discípulos, os chamados apóstolos, ok? Nós temos grandes apóstolos que foram extremamente importantes para a difusão do cristianismo, como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, é claro, tá? Um dos maiores influenciadores, pensadores do cristianismo do primeiro século, tá, ok? É um dos maiores responsáveis pela expansão do cristianismo ali no primeiro século. Passado então a sua fase, tendo sido morto a mando de Nero, agora nós temos o período onde ainda o apóstolo João permanece escrevendo cartas às igrejas, carta para a igreja de modo geral. Nós temos as epístolas gerais do apóstolo João, né, que é endereçada à igreja de modo geral. Por volta de 90 depois de Cristo, João também tomba. E então nós temos o início de uma fase chamada a fase dos pais da igreja, tá? Os pais da igreja, por sua vez, são agora responsáveis por continuar esse trabalho de propagação desta mensagem, desta nova forma de pensar, ok? Mas e agora? Qual é essa nova forma de pensar, né? Princípios agora precisam ser estabelecidos, reestruturados, estudados, reestudados, defendidos, inclusive,
Tá? E nesta época aqui dos pais da igreja, o cristianismo começa a sofrer rachas, divisões, grandes ataques intelectuais, seitas, heresias começam a se erigir através da própria Bíblia, né? Alguém já disse que um texto fora de pretexto, um texto fora de contexto, eu não vou apagar isso aqui, vai ficar, um texto fora de contexto, ele é pretexto para heresia, certo? Então, é um momento em que há muitas heresias surgindo, tá ok? Então, os pais da igreja eles precisam robustecer agora a sua forma de pensar, ou seja, o lado intelectual do cristianismo precisa ser fortalecido. E é onde nós temos grandes pensadores, grandes nomes aí sobre os pais da igreja, né? Inclusive Justino, vamos ter Agostinho de Hipona, poxa, um grande peso intelectual para essa época de suma importância, tá? E nós temos então, de fato, o cristianismo vencendo essa fase, passando por essa fase, tá? Pela providência de Deus, que levantou grandes pensadores, levantou homens para pensar a fé cristã, para delinear, para definir a fé cristã intelectualmente, para definir, para fazer correr concomitantemente fé e razão. Nós então vencemos, temos o cristianismo vencendo essa fase e seguindo para a próxima fase que culminará na democratização de fato do cristianismo, que é a institucionalização do cristianismo através do imperador Constantino no chamado Edito de Milão em 313, adotado pelo imperador Teosódio I. Lá, de fato, agora o cristianismo deixa de ser uma seita de beira de rio para se tornar a religião oficial do Estado. Olha que ascensão, né, de uma ralé de pessoas menos favorecidas política, econômica e intelectualmente para agora se tornar a religião da elite. Então todos agora querem fazer parte do cristianismo e o cristianismo ele é acessível, ele se torna acessível a todas as classes, tornando-se, é claro, a religião do Estado. Nós temos, portanto, esse processo em poucos minutos de um cristianismo não democrático para a democratização do cristianismo ali no Império de Roma. Espero que vocês tenham gostado, me despeço aqui de vocês, desejando, é claro, todas as bênçãos do Pai Eterno sobre a sua vida. Um forte abraço.